Oi galera, eu sou a Denise do canal Mielando e estou muito feliz por transmitir a primeira parte da entrevista com o fisiatra Dr. Daniel Amorim. Muito obrigada, Dr. Daniel, por ter reservado um pouco de seu tempo para responder as nossas perguntas. Então, vamos lá. Olá, meu nome é Daniel Amorim Tavares, eu sou médico fisiatra. Eu gostaria, antes de tudo, agradecer a Denise pelo convite e dizer que é um prazer eu poder tentar, de alguma forma, dividir um pouco o que eu sei sobre mieloma com você. Então, vamos lá, a primeira pergunta. Dr. Daniel, qual a função do médico fisiatra? Como eu disse, eu sou fisiatra, e a fisiatra é uma área dentro da medicina que é responsável pela reabilitação. A próxima pergunta é: como o fisiatra pode ajudar a pessoa com deficiência? Dentro do cotidiano da pessoa com deficiência, o fisiatra ele auxilia, junto com toda a equipe, a chegar aquela pessoa com deficiência ao maior potencial funcional possível. O que é isso? Se eu sou, por exemplo, um paraplégico, eu sou um paraplégico, mas eu posso ter capacidade para tomar banho sozinho. Então, o fisiatra, junto com o terapeuta ocupacional, junto com o fisioterapeuta, eles vão elaborar estratégias, e cada um trabalhando de uma forma diferente, para chegar no denominador comum, que é aquele paciente paraplégico conseguir tomar banho sozinho. Ou seja, o fisiatra, ele é o responsável médico pela parte de reabilitação. Terceira pergunta, são várias em uma só. Então, vamos começar. A pessoa com deficiência que procura o fisiatra, ela pode ter benefícios físicos, psicológicos e sexuais? Sim, na verdade é exatamente nisso que o fisiatra está tentando ajudar. Eu tenho uma sequela física de uma lesão na coluna, dentro da limitação física, lógico, né, existe aí um potencial e é dentro desse potencial que o fisiatra vai trabalhar a chegar ao melhor possível. Psicológico, claro, uma pessoa, por exemplo, uma alteração cognitiva, né, uma alteração comportamental, por exemplo, depois de um traumatismo craniano, ele vai se beneficiar sim de um acompanhamento com o fisiatra. Sem contar que as pessoas que têm lesões físicas, por exemplo, e não têm alterações cognitivas ou alteração psicológica não é relacionada com a lesão na cabeça, por exemplo, ela também vai se beneficiar. À medida que ela vai ganhando autonomia, que ela vai se tornando cada vez mais funcional, aquilo aumenta a autoestima consequentemente. E lógico, se a gente está acompanhando uma pessoa e a gente percebe que aquela pessoa com aquela deficiência, o humor dela está alterado, ou ela está ficando ansiosa, ou ela está ficando deprimida, ou ela está se agitando, está irritada, nós vamos também tratar isso. Então, tem benefício o acompanhamento físico? Tem. Tem psicológico? Tem. E sexual? Também. A reabilitação dos pacientes, principalmente com as lesões neurológicas, medula, o fisiatra também entra nesse tratamento. Logicamente aí que a gente divide parte desse tratamento com o urologista. E a outra pergunta dentro desta pergunta: esses benefícios psicológicos, físicos e sexuais, eles dependem do tipo da deficiência da pessoa? Esses tratamentos, o ganho que o paciente vai ter, um ganho físico, um ganho psicológico, um ganho sexual, ele depende da deficiência? Depende da deficiência, depende da pessoa também, né? Não adianta o fisiatra ele querer instituir um tratamento se a pessoa que tem a deficiência não quer se tratar. Então a pessoa com a deficiência, ela precisa ter uma postura proativa. E a partir do momento que ela tem aquela postura proativa e a deficiência dela permite evoluir, ela vai sim ter ganhos e, da forma como eu já estava falando, depende sim da deficiência que a pessoa tem. E a última pergunta dentro desta pergunta:
Esses benefícios físicos, psicológicos e sexuais, eles demoram para acontecer? Ou é uma coisa que depende do corpo de cada pessoa? Esse ganho ele depende de tempo, ele tem como eu afirmar que ele vai evoluir, em quanto tempo aquilo vai evoluir? Isso eu não consigo te dar essa resposta. Lógico que a gente tem estimativas, a gente consegue ter uma certa noção se aquela pessoa pode evoluir ou não, porque a gente tem baseado isso em estatísticas. Mas cada pessoa é uma. Cada corpo responde de uma forma. E isso depende, sim, da intervenção que o médico vai fazer, da intervenção que o fisioterapeuta vai fazer, ou que o outro tipo de terapeuta vai fazer, e muito do que a pessoa pode oferecer também, a pessoa com deficiência pode oferecer. A próxima pergunta é como a outra, são várias em uma só. Então vamos lá. Como um médico fisiatra pode ajudar a pessoa que nasceu com mielomeningocele? Como que o fisiatra vai ajudar essa pessoa com mielomeningocele? Primeiro, direcionando o tratamento, definindo os diagnósticos, e aí não é só o diagnóstico médico comum, é o diagnóstico médico e o diagnóstico funcional. E aí, a partir dessa definição, ele vai instituir um projeto até chegar no nível funcional que a gente quer. Outra pergunta dentro dessa pergunta é a seguinte: o nível da lesão, ele determina o tipo de ajuda que o fisiatra vai dar para a pessoa que nasceu com mielomeningocele, ou é algo que não tem nada a ver? Responde pra gente, doutor. Sim, tem a ver. Cada nível a gente espera que chegue a um potencial funcional. A última pergunta desta primeira parte da entrevista é a seguinte: existe uma estimulação para aumentar a sensibilidade, para beneficiar a sensibilidade na área do órgão genital ou em volta desse órgão genital para um homem que nasceu com mielomeningocele lombar L2, L3? E aí, doutor, fala pra gente, existe ou não? Depende. Se ele tem uma lesão que tem algum grau de sensibilidade ou não. Se ele tem algum grau de sensibilidade, provavelmente ele vai responder melhor. Agora a gente tem que lembrar o seguinte: as lesões, as alterações relacionadas à sexualidade na pessoa, seja com mielomeningocele ou lesão medular, elas não são só físicas. A gente tem um estímulo que pode, um estímulo reflexo. Muitas das pessoas que têm mielomeningocele, elas vão lá e fazem o cateterismo. E aí, na hora de passar o CAT ali, algumas vezes a pessoa tem ereção, a pessoa com deficiência vai lá e tem uma ereção. Isso é uma ereção reflexa. E a parte psicológica, claro. Às vezes a pessoa vê uma outra que seja atraente, voluntariamente ou não, aquela pessoa pode ter uma ereção. Então, depende do grau da lesão, lógico, depende da localização da lesão e se tem algum grau de sensibilidade ou não. Vim me despedir, mas calma, que a entrevista ainda não acabou, essa só é a primeira parte. E eu vim pedir para vocês que são inscritos ou ainda querem se inscrever no canal Mielando para ativarem o sininho das notificações, para vocês receberem as novidades sobre o canal, porque tem muita gente que tá me perguntando: ué, mas você não posta vídeo? Eu falo, eu posto. Ah, mas eu sou inscrito e não recebo nada? É porque às vezes você não ativou o sininho. E eu quero agradecer novamente ao Dr. Daniel. Logo, logo vai ter a segunda parte da entrevista e tá muito legal, vale a pena conferir. Um beijão, fiquem com Deus, até mais.